A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 240 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 8, o livro de Ezequiel, capítulo 37 e 38, e o livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 33 a 35. Livro de Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, oráculo do Senhor: retirarão das sepulturas os ossos dos reis de Judá, os ossos dos príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém. Hão de expô-los ao sol, à lua e a todo o exército do céu, ao qual amavam e serviam, frequentavam, buscavam e adoravam. Não serão recolhidos nem sepultados, mas servirão de esterco para a terra. Preferirão a morte à vida, todos os que restarem dessa gente perversa, em qualquer lugar para onde eu os expulsar. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Dize-lhes: assim fala o Senhor. Acaso quem cai não se levanta? Quem se desvia não volta atrás? Por que, então, se desvia este povo e Jerusalém persiste na rebeldia? Eles insistem no engano e se recusam a voltar atrás. Eu prestei atenção e ouvi. Não falam com honestidade, ninguém se arrepende do mal, dizendo: que é que eu fiz? Voltam sempre para a mesma trilha, como cavalos que se lançam à batalha. Até a cegonha lá no céu conhece a estação do ano. A rola, a andorinha e a grua se lembram do momento de migrar, mas meu povo não conhece o julgamento do Senhor. Como podeis dizer: somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, se em mentira a transformou a caneta mentirosa do escriba? Os sábios serão envergonhados, ficarão perturbados, serão capturados, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria então lhes resta? Entregarei suas mulheres aos estrangeiros, seus campos aos usurpadores,
Pois todos, do menor ao maior, se entregam à avareza. Do profeta ao sacerdote, todos praticam a mentira. Cuidam da ferida do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há. Deveriam envergonhar-se de seus atos abomináveis, mas não se envergonham, nem sabem enrubescer. Por isso cairão no meio dos tombados, serão derrubados quando eu os visitar, diz o Senhor. Farei neles uma colheita acabada, oráculo do Senhor. Não restam uvas na videira, não restam figos na figueira. Suas folhas estão murchas. Mandarei quem os pisoteie. Para que ficamos sentados? Reuni-vos, vamos às fortalezas, para aí sermos aniquilados. De fato, o Senhor, nosso Deus, entregou-nos à morte. Fez-nos beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Esperávamos a paz, mas não veio nada de bom. Um tempo de cura e eis o terror. Em Dan já se escuta o resfolegar dos cavalos, com o relinchar dos seus potros. Treme toda a terra. Vieram devorar a terra e o que nela existe, as cidades e seus habitantes. Sim, eu vos mando cobras venenosas, contra as quais não há encantamento, e elas vos morderão, oráculo do Senhor. Minha alegria se tornou tristeza, meu coração está desfalecido. De terra distante vem o grito da filha do meu povo. O Senhor não está mais em Sião? Seu rei não está mais ali? Por que me irritaram com seus ídolos e nulidades estrangeiras? Passou a colheita, terminou o verão, mas nós não fomos salvos. Estou aflito com a aflição da filha do meu povo. Estou angustiado, a desolação me agarrou. Não há bálsamo em Galaad? Não há médico ali? Por que então não sara a filha do meu povo? Quem dera minha cabeça se tornasse em água, meus olhos uma fonte de lágrimas, para eu chorar dia e noite os mortos da filha do meu povo. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. No Espírito do Senhor, ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio deles em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que vou infundir espírito em vós, para que vivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, e estenderei a pele por cima. Porei espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, e os ossos se juntaram uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e a pele se estendia por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao espírito: Assim fala o Senhor Deus. Venha ao espírito dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei segundo me for ordenado, e o espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram de pé, como um exército imenso. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos exterminados. Por isso, profetiza e dize-lhes: Assim fala o Senhor Deus.
Vou abrir vossos sepulcros, eu vos farei sair de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos conduzirei para a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros e deles vos fizer sair, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei sobre o vosso próprio solo, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu digo e faço, oráculo do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira e nele escreve: para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve em cima: para José, a madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Depois, junta uma com a outra, para que formem uma só madeira e fiquem unidas em tua mão. E quando os filhos do teu povo te perguntarem: não vais explicar-nos o que queres dizer com isso? Tu lhes dirás: assim fala o Senhor Deus. Vou tomar a madeira de José, que está nas mãos de Efraim, com as tribos de Israel, seus companheiros, e juntá-la à madeira de Judá, a fim de fazer uma só madeira, para que fiquem unidas em minha mão, segurando diante de seus olhos as duas madeiras nas quais escreveste. Tu lhes falarás: assim diz o Senhor Deus: vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de todos os lados e conduzi-los para a sua terra. Farei deles uma única nação na terra, sobre os montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a se dividir em dois reinos. Não mais se contaminarão com os ídolos, com seus objetos detestáveis e com todos os seus crimes. Eu os libertarei de todas as infidelidades em que pecaram, e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus julgamentos e guardarão meus preceitos, pondo-os em prática. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão com os filhos e netos para sempre. O meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna com eles. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar meu santuário no meio deles para sempre. Capítulo 38. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta o rosto em direção a Gog, na terra de Magog, príncipe supremo de Moçoque e Tubal, e profetiza contra ele. Dirás: assim fala o Senhor Deus: eu me ponho contra ti, Gog, príncipe supremo de Moçoque e Tubal. Eu te farei dar voltas, enfiarei ganchos em tuas mandíbulas, e te farei sair com todo o teu exército, com cavalos e cavaleiros, todos vestidos impecavelmente. Uma multidão imensa com escudos e broquéis, todos manejando a espada. A Pérsia, a Etiópia e Líbia estão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer, com todas as tropas, Bet-Togorma, do extremo norte, com todas as tropas. Muitos povos estão contigo. Prepara-te, dispõe-te com toda a tua multidão que se juntou ao teu redor, e põe-te à minha disposição. Após muito tempo serás convocado. Anos depois, deverás ir a uma terra cuja população escapou da espada,
do meio dos povos reunida novamente sobre os montes de Israel, que por longo tempo estiveram em ruínas. Eles foram retirados do meio dos povos e habitam todos em segurança. Subirás como tempestade, como nuvem cobrindo a terra, tu e todas as tuas tropas, e numerosos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia surgirão planos em teu coração, maquinarás projetos malignos, e dirás: invadirei uma terra indefesa, atacarei gente pacata vivendo em segurança, morando todos em vilarejos, sem muralhas, sem trancas ou portas. Vou espoliar e saquear, voltando minha mão contra as ruínas repovoadas, contra um povo reunido do meio das nações, que adquiriu gado e bens, e mora no umbigo da terra. Sabá, Dedã, os negociantes de Tarsis e todos os seus mercadores te perguntarão: então, vieste para espoliar? Reuniste tua multidão para saquear, carregar prata e ouro, levar embora rebanhos e bens, e recolher um enorme saque? Por isso, profetiza, filho do homem, dirás para Gog: assim fala o Senhor Deus: porventura, no dia em que meu povo, Israel, morar em segurança, não vais te levantar? Proveniente de teu lugar no extremo norte, com numerosos povos aliados, todos montados em cavalos, com uma horda imensa e um exército numeroso. Atacarás o meu povo Israel, cobrindo a terra como nuvem. Isto acontecerá no fim dos tempos. Então eu te farei vir contra a minha terra, a fim de que as nações me conheçam quando, à vista delas, mostrar minha santidade por meio de ti, ó Gog. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu havia falado antigamente por meio de meus servos, os profetas de Israel. Eles profetizaram naqueles dias que eu te haveria de trazer contra eles. Naquele dia, quando Gog invadir a terra de Israel, oráculo do Senhor Deus, meu furor explodirá. No meu zelo e fúria ardente, eu declaro: naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Diante de mim tremerão os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais selvagens, todos os répteis que se arrastam sobre o chão e todos os seres humanos que se acham na face da terra. As montanhas desmoronarão, os rochedos despenharão, e todas as muralhas cairão por terra. Convocarei contra ele a espada em todos os meus montes, oráculo do Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Eu o castigarei com a peste e com o sangue. Farei cair trombas d'água, chuvas de pedra, fogo e enxofre sobre ele, seus exércitos e os numerosos povos que estão com ele. Mostrarei assim minha grandeza e minha santidade, e me darei a conhecer à vista de numerosas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 33 a 35. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas será ela reconhecida no meio dos insensatos? A justiça exalta uma nação, enquanto o pecado é a vergonha dos povos. Agrada ao rei o ministro eficiente, mas sua ira recai sobre quem age indignamente. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 8º do livro do profeta Jeremias. E desse capítulo eu quero destacar 2 pontos que são bastante importantes para a nossa reflexão nesse dia. O primeiro deles está no comecinho do capítulo, quando se fala da profanação de sepulturas. Infelizmente, uma prática muito comum na ocasião das guerras.
Frequentemente, os inimigos mortos também eram deixados sem sepultura, como um insulto, e na esperança de que seus espíritos assim não tivessem repouso também no outro mundo. Guarde bem essa expressão, porque é importante, pois nós vamos ali fazer um paralelo com o livro do profeta Ezequiel. E um outro ponto que eu quero destacar desse capítulo está ali a partir do versículo 18, onde nós vamos encontrar a lamentação do profeta. Jeremias, em um poema bastante comovente, expressa a sua simpatia para com o seu povo atingido, lamenta a traição do povo e lamenta por causa da destruição de Judá. Muito bem, guardando esses dois pontos, chegamos agora nos capítulos 37 e 38 do livro do profeta Ezequiel. A passagem do capítulo 37, ela já nos é bastante conhecida. Em muitos momentos se faz reflexões a partir da visão dos ossos secos. Mas é interessante agora também nós fazermos este paralelo entre o que está em Jeremias e o que vai nos recordar Ezequiel. Aqui, com a visão dos ossos secos restaurados à vida, o Senhor, através do profeta Ezequiel, proclama a Israel a próxima restauração ou ressurgimento de sua vida nacional. Ele profetiza através do ato simbólico que ali se está representando. Aqui na visão dos ossos ressequidos, alguns elementos se destacam. Um deles, a mão do Senhor. É a mão do Senhor quem leva Ezequiel em êxtase profético a um vale onde ele vê os ossos secos. Ezequiel recebe do Senhor a ordem de profetizar aos ossos a promessa da vida. Eis que farei entrar o Espírito em vós. Aqui a expressão hebraica ruá, o hálito da vida. Esse Espírito que é relação. O hálito da vida é soprado dos 4 ventos do céu. Portanto, aqui um símbolo da concessão universal de vida pelo Espírito de Deus. Esses ossos, eles representam toda a casa de Israel que pereceu à falta de esperança, mas que agora vê surgir a sua esperança quando houve a expressão porei em vós o meu Espírito e vivereis. É o Espírito do Senhor quem traz a vida àqueles que viviam a situação de morte, diante das derrotas em batalhas, diante de momentos difíceis, diante do distanciamento daquela que é a vontade do Senhor. Mais adiante, nós vamos encontrar expressões como eu serei o seu Deus, eu santifico Israel. Todas expressões que foram sempre muito caras a esse povo do Senhor. A expressão de um Deus que lhes dá novamente a vida. E ali no capítulo 38, nós vamos perceber a continuidade desses cuidados de Deus em relação ao seu povo. Expressões como a que aparece no versículo 16, meu povo, minha terra, os profetas que profetizam ali para trazer este sinal da bênção, este sinal do cuidado de Deus. Portanto, Deus é o Deus da vida, Ele é o Senhor, Ele é quem dá a vida ao seu povo. Fiquemos hoje com o versículo 33 do capítulo 14 de Provérbios, que vai nos dizer: num coração inteligente repousa a sabedoria. O Senhor quer nos dar a vida, o Senhor quer restaurar-nos. Muitas vezes também nós nos sentimos como aqueles ossos ressequidos, sem esperança, abandonados, mas o Senhor vem em socorro de nossa fraqueza, retira-nos das sepulturas da vida e nos dá a salvação. Permaneçamos firmes na graça. Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra,
possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!